boa noite a todos e a todas. Muito obrigado pela presença. Sejam bem-vindos ao Fotodoc, na sua 4ª edição, nossa primeira série de encontros. Nesse encontro que reúne Érico Willer, Márcio Vasconcelos e o Nilo Biazzetto Neto para essa série Rituais Sagrados, Desafios Terrenos. O tema do Fotodoc esse ano é o tema Horizontes, que a gente propõe abordar tanto pelo prisma da urgência do aquecimento global e das mudanças climáticas, que se tornaram uma realidade para a grande maioria da população e uma realidade em aceleração, sobretudo em um ano em que a COP acontece no Brasil, mas também para falar de outros horizontes com os quais a fotografia pode dialogar. Um horizonte imanente que só a arte convoca. E dentro desse tema, nós temos algumas propostas de diálogos, e um dos mais importantes é a exposição do Érico Willer na pequena galeria Água Brasil. O Érico Willer foi, inclusive, premiado com o Prêmio Conrad Wessel por esse trabalho. Parabéns, Érico. E uma salva de palmas. E o trabalho documental do Érico em torno da questão dos recursos hídricos, da água, no Brasil e no mundo, já rendeu 2 maravilhosos livros publicados pela importante editora Vento Leste. Então, para nós, é uma grande alegria e um orgulho contar com você mais uma vez no Fotodoc, Érico, porque o Érico Willer e o Érico Elias, que é o criador do festival, compartilham mais do que um nome próprio. O caminho deles já se cruzou muitas outras vezes, e o fato é que o Érico Willer foi e é um parceiro de primeira hora de muitos projetos do Érico Elias. O Willer participou com uma belíssima exposição da primeira edição do festival, e também participou de um encontro quando o Fotodoc era só uma boa ideia, sem nenhum orçamento. O Érico Willer participou sem ganhar nenhum tostão, e, além disso, ele colocou o Érico Elias em contato com muita gente que ajudou a fazer o festival acontecer. Então, essa solidariedade, dignidade, respeito que a gente enxerga através do olhar fotográfico do Willer nas fotos, também é uma coisa que a gente sempre sentiu quando a gente te pediu um apoio. Então, obrigada, Érico, por estar aqui. É uma honra, uma alegria estar com você. E, bom, então, para conversar com uma pessoa que é tão cara, profissionalmente e pessoalmente, para o Fotodoc, ninguém menos do que Márcio Vasconcelos, fotógrafo autodidata e independente, que tem um trabalho fotográfico muito ancorado na pesquisa antropológica e social, e que é o grande vencedor do prêmio Portfólio Fotodoc esse ano, que recebeu mais de 3.000 inscrições de 31 países. E o Márcio trouxe esse trabalho maravilhoso, curador. Eu sempre confundo o nome do seu trabalho, Bruxos e Curandeiros, sobre a magia bantu entre África, Cuba e Maranhão. Márcio, muito obrigado pela sua presença, que muito nos honra. E, para guiar essa conversa, um amigo muito querido, Nilo Biazzetto Neto, que é fotógrafo, editor, curador, produtor cultural, e que também sempre ajudou muita gente. Então, aproveitem, muito obrigada, e com vocês a palavra. Já tem microfone? Bom, boa noite. Uma grande alegria poder estar abrindo essas noites de papos assim, né? Fiquei muito feliz com o convite do Érico, da Melina. A gente já se conhece há algum tempo, assim, e tinha ficado um pouco afastado, acabou se reconectando assim com o convite do Érico, que eu fiquei muito feliz, do Érico Elias, né? E eu gosto muito dessa parte eu acho que os festivais são uma grande troca, né? O que a gente estava fazendo agora ali. Hoje eu estava à tarde batendo um papo. Na sexta-feira tive uma conversa com o Érico, que ele falou que não ia conseguir antes, que a gente teve uma conversa online. Já pude conhecer melhor ele, né? A gente tinha assim, sabia quem era, mas não se conhecia. Temos uma amiga em comum que conectou também essa história. E hoje fiquei conversando bastante com o Márcio, e é um prazer, na verdade, e um privilégio poder estar conversando com gente tão interessante assim. É um aprendizado de tanta sensibilidade, os dois, assim, né? São trabalhos fantásticos. O Márcio já conhecia mais tempo, um tempo atrás. Lá a gente organizou uma entrevista também com ele para um Paraty em Foco.
Eu estava nessa organização, e daí tive mais contato, acabei tendo um pouco, mas foi pouco. Hoje não, hoje entendi a pessoa melhor. Isso é muito bacana, assim, a gente não se conhecia desse jeito, né? Então, antes de tudo é isso. Eu queria agradecer ao festival pela oportunidade de estar aqui. Além do meu trabalho de fotógrafo, eu adoro poder participar mediando, conversando e vendo o trabalho dos outros, porque esse é o grande aprendizado, né? Hoje eu fiz 3 leituras de portfólio também à tarde, 3 trabalhos bem interessantes, assim, e sempre você aprende, você sai mais enriquecido, né, dessas conversas. Não interessa muito essa coisa do andar, onde quem está onde, né? Acho que tudo a gente tem o que aprender sempre, né? Eu acho que é por isso que a gente está aqui, é por isso que vocês estão aqui. Então, eu acho que a gente se fortalece com os festivais, a importância do Fotodoc crescendo desse jeito. Eu não tive a oportunidade de vir nos outros, mas fiquei assim, muito feliz de ver a qualidade das exposições, das impressões, o cuidado, a iluminação. O evento de ontem à noite foi muito bacana. A organização hoje, leituras de portfólio, os livros lá em cima, tá? Esse espaço é maravilhoso também, da Pan-Americana. Eu tive aqui fazia muitos anos, acho que era um pouco diferente do que está hoje, assim, né? Mas demais, assim, a gente fica impressionado. E então vamos mais esse agradecimento a vocês, a essa oportunidade, né? E vamos seguir então conversando um pouquinho sobre o trabalho do Márcio, né? Vamos começar com o trabalho do Márcio, né? Quer falar um pouquinho antes? Você vai mostrar o vídeo antes? Boa noite. É uma honra estar aqui. Agradeço muito o convite, pela participação. E fiquei impressionado logo que eu cheguei aqui, pela fachada logo do prédio, que é incrível, diz tudo com o nome, né? E pela organização, o cuidado com as exposições, a programação muito boa, intensa, né? Até sábado. Então, é uma satisfação estar aqui colaborando, participando e feliz por ter ganho o prêmio também. A gente pode começar pelo filme. É o filme.
Obrigado. Eu, como sou maranhense, talvez por isso eu seja fotógrafo, né, pela riqueza da cultura popular e da cultura afro-religiosa do Maranhão. A beleza das manifestações da cultura popular, o Bumba Meu Boi, Tambor de Crioula, o Festa do Divino, o Cacuriá, quer dizer, é uma coisa muito vasta que se expande por todo o Estado, né? E tudo isso é muito importante por ser uma cultura de origem africana, né? Esses negros que chegaram no Maranhão, o Maranhão foi um dos estados que mais recebeu escravizados, principalmente da cultura do algodão, né? E esses escravizados acabaram trazendo não só a força do trabalho, mas principalmente a sua cultura, a sua religiosidade. E São Luís assimilou um determinado tipo de religião diferente da Bahia. No Maranhão, a religião africana que se estabeleceu lá é o tambor de mina. Praticamente só existe no Maranhão, nasceu no Maranhão, e derivou um pouco para o Pará, né? E para o Amazonas também. Mas fincou raiz em São Luís, principalmente, mas se expandiu por todo o estado. Hoje existe mais de 300, 400, uma quantidade muito grande de terreiros de tambor de mina. E eu, muito envolvido com isso, muitos anos fotografando essa manifestação, viajando muito pelo Maranhão, e sempre tentando entender o que significava, por que chegou lá, como foi assimilada, e é um culto a voduns. Voduns diferente muito da Bahia, que é o orixá e o candomblé da Bahia. É bem diferente a forma de praticar, a indumentária, os batuques, os tambores, é bem específico desse culto a voduns. E aí chegou uma hora, depois de muito andar pelo Maranhão, fotografar muito isso, eu disse, eu preciso saber como isso foi assimilado, da onde veio e da onde saiu da África e como chegou no Maranhão. Mas muito antes de mim, antropólogos dedicados, como Sérgio Ferretti, no Maranhão, e principalmente o Pierre Verger, né, que morou muito tempo na África, ele também tinha essa curiosidade de saber como isso foi parar no Maranhão. Isso aqui foi uma exposição feita com fotos do Pierre Verger, no Centro Cultural no Maranhão. O Maranhão de Pierre Verger, olha só. Então, ele já tinha essa curiosidade também de passar pelo Maranhão, procurar uma resposta também para o estabelecimento dessa religião do tambor de mina no Maranhão. Isso aqui são fotos que o Verger fez em 1948, quando ele pela primeira vez foi ao Maranhão. Exatamente, ele visitou a Casa das Minas, que é o terreiro de tambor de mina mais antigo do Brasil, do Maranhão e do Brasil. Então, ele foi visitar esse terreiro nessa época. E aqui ele mostra fotos das vodunces, que, no momento, eram que representavam e que praticavam essa religião lá nessa casa. Aqui nessa foto aqui da esquerda, vocês veem aqui o lugar da Casa das Minas, que até hoje está lá, é aberta para visitação e tudo, e esses tambores aqui, trazidos da África, que estão lá até hoje.
E o que Verger foi saber lá? O que ele foi procurar? Aqui tem um texto que fala o seguinte. Na década de 1940, os pesquisadores Nunes Pereira e Otávio da Costa Eduardo apontaram que parte dos voduns ali cultuados poderiam ser identificado como integrantes da antiga realeza do Daomé. Verger investiga essa hipótese quando vai ao Benim, poucos meses depois de deixar o Maranhão. Ele foi no Maranhão e aí ele depois voltou à África, né? E verifica que nomes citados por mãe Andressa, essa aqui, era a chefa da casa quando ele visitou, a Casa das Minas, os voduns citados por mãe Andressa só eram conhecidos pelos sacerdotes iniciados, e aí segue a pesquisa, e em 1953 apresenta um texto em que avalia a possibilidade de que a rainha Nangotimê tenha chegado ao Maranhão como escrava e fundado a Casa das Minas, cultuando seus ancestrais dentre os voduns, sendo conhecidos como Mãe Maria Jesuína. Então, ele chega a essa conclusão que essa rainha, Nangotimê, seria a fundadora da Casa das Minas, porque ele identificou o vodum que era cultuado na Casa das Minas com o vodum da realeza do Daomé. O que seria o Daomé? Daomé era o grande reino, o reino Daomé, onde hoje tem os países do Benim, Burkina Faso, Níger, tudo ali ao redor. Tudo era um reino só, comandado por um rei, Agongolo, marido da Nangotimê. Esse rei, ele tinha um filho, Adandozan, antes de o filho que ele teve com a Nangotimê, que é o Gezô. E o rei, em momento já de dificuldade de saúde, ele determinou que o filho dele com a Nangotimê deveria assumir o trono. Mas assim que ele morreu, o filho maior, Adandozan, desconsiderou esse pedido e assumiu o trono como desobedecendo a ordem do pai. E a primeira coisa que ele faz quando ele assume esse trono é despachar a madrasta, Nangotimê, como escravizada. Olha só, uma rainha virou uma escravizada. E ele despacha essa rainha para as Américas, nem sabendo para onde. E a rainha, depois de escravizada no Brasil, acabou chegando no Brasil, primeiro em Itaparica, na Bahia, mas depois de alforriada. Ela na Bahia, conversando com os negros de lá, ela descobre que os irmãos de nação dela, os negros Mina, estariam no Maranhão. Por que negros Mina? Porque eram os escravizados que eram despachados do porto de São Jorge de Elmina, hoje Gana, ali no sudeste da África. E aí ela, chegando ao Maranhão, ela procura esses negros. E os negros Minas estavam no Maranhão. Eles ganharam esse nome de negros Minas porque saíram do porto de São Jorge de Elmina. Ficaram conhecidos como os negros Mina. E esses negros estavam no Maranhão como se estivessem à espera de uma rainha para voltar a cultuar os seus rituais avoduns. E aí ela identifica isso. E ela funda a Casa das Minas no século XIX, por volta de 1840. A Casa das Minas em São Luís. E vamos ver aqui. Ali, o Porto de São Jorge da Mina, na África, diretamente para São Luís, né? Então, esses negros eram os negros Mina. Ali uma simbologia, aquilo ali lá em cima é uma escultura em uma África antiga, bem grande, lá no Benim.
onde um artista lá fez aquela representação dos escravizados preparados para entrar nos barcos despachados, né? Aqui exatamente a minha referência bibliográfica atrás também dessa justificativa e dessa conclusão, né? Esse é o livro que deu... Márcio, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta sobre a capa, que é simplesmente espetacular, assim, né? A gente conversou sobre isso hoje, mas queria que você contasse um pouco da história de quem são, de quem é, e a história desses adolescentes, as crianças, e como foi a história dessa foto, né? Eu no Benin eu tive o privilégio de conhecer um beninense que mora no Maranhão, mora no Brasil há hoje mais de 15 anos. Quando eu aprovei esse projeto no edital do governo do Estado do Maranhão, a proposta era essa, de ir ao Benin e tentar identificar essa comparação, né? E aí eu consegui a aprovação desse projeto, aí me deu aquele medo, gente, eu tenho que ir para o Benin agora, como é que eu faço? Eu não sei o que equipamento eu devo levar, se é seguro lá, como andar, como me locomover. Eu fiquei meio perdido, assim, até com medo, né, a língua. Até com medo da decisão. Principalmente no Benin fala francês, mas nos lugares onde eu ia frequentar, lá nas aldeias e tudo, é o fon que fala, é a língua mãe deles, né? Pior ainda. Mas aí eu sempre cercado, os antropólogos são sempre meus companheiros e orientadores nesse trabalho. Eu era já muito amigo desse autor aqui, Sérgio Ferretti, que fez esse livro, que pode ser considerado assim a Bíblia da Casa das Minas. O livro se chama Querebentã de Zomadono. Zomadono é exatamente o Vodun que veio com Anã Agotimê. Querebentã é casa onde mora o Vodun Zomadono. Então, o nome oficial da Casa das Minas é Querebentã de Zomadono. Então, esse Ferretti aqui me disse, olha, Márcio, eu sei quem pode te acompanhar ao Benin. No Brasil existe um antropólogo que já mora há mais de 10 anos, ele é professor da Universidade de Sergipe. E ele é do Benin, é professor de antropologia, professor de religião africana. Olha só as coisas confluindo a meu favor, né? Eu, que estava no mato sem cachorro, começou a aparecer um homem desse. Na hora que o Ferretti me deu o nome dele, Hipólito Brice Sobossi. Aí eu fui logo no Google ver. Quando eu vi quem era o cara, eu digo, meu Deus, será que esse cara vai mesmo comigo? O cara é uma sumidade, ele fala várias línguas, principalmente o Fon, que é a língua dele, e vários títulos e tudo mais. Aí eu passei imediatamente um e-mail para ele, explicando e convidando, né? E ele respondeu dizendo que achou interessante o projeto, estava disposto a colaborar. E eu, vendo o entusiasmo dele, eu perguntei, você não quer ir comigo? Aí ele disse, claro, eu vou todo ano ao Benin, a família de lá, e aí eu vou tirar férias agora na universidade, a gente pode ir junto. Quer dizer, estava firmado já uma parceria, um cara que eu nem conhecia, e que eu sempre digo, não existiria ninguém no mundo melhor para me levar no Benin do que o Brice. Por todo o conhecimento dele, pela penetração, pela influência, e, principalmente, a avó dele, que é a primeira foto que aparece lá, é a avó do Brice, Tessi Sodokpa, é a avó. Essa mulher foi muito importante, além do Brice, claro, porque ela é do Vodun quando a gente fala, é da religião africana. Mais de 70% da população do Benin é do Vodun. Claro que tem outras religiões também lá. E a dona Tessi, quando soube da proposta, ela praticamente traçou um roteiro de todos os sacerdotes que eu deveria procurar
para fotografar. Inicialmente, quando eu fiz o projeto, eu não sabia o que eu deveria trazer como resultado, se seriam rituais, para comparar com os rituais do Maranhão, ou retratos, né? Para eu fazer os rituais, eu teria que passar, no mínimo, de 6 meses a 1 ano lá, ou direto, ou indo e voltando, porque rituais são coisas que acontecem com data marcada, com um calendário anual e tudo mais. Então, já era inviável, só tinha 2 meses para ficar no Benin. E aí eu optei por fazer retratos, né? Porque retratos, conforme a Tessi traçou, a gente poderia ir na casa deles. Eu andei em 7 cidades no Benin. A gente poderia ir na casa deles, conversar, apresentar o projeto, tudo por intermediação do Brice, falando em FON, traduzindo. E aí conseguimos marcar com 22 sacerdotes lá para fazer retratos. Quer dizer, se não fosse o Brice, talvez eu não fizesse nem 5 retratos, né? Pela dificuldade que é. Quem sou eu, chega lá, ou menos, ou 2, sei lá, ou nenhum. Poderia chegar sem nenhum. Chego lá, um branco, né? Eles pensam que a gente é rico, né? Porque para fazer essa viagem, para chegar lá, para fazer esse trabalho, pensa que está nadando em dinheiro, né? E o Brice e a Tessi abriram essas portas para mim, né? E a gente foi em 7 cidades, conversando com esses sacerdotes, explicando o projeto e marcando, né? Isso aqui tudo que eu já falei, do PRVG. Aqui ele de novo na Casa das Minas. Aqui as orientações também do Ferretti, esse livrinho aqui, né, que é poderoso, é o livro mais importante da Casa das Minas. E aí sim, eu cheguei ao Benin. Cheguei ao Benin com o Brice. Esse lá em cima, à direita, é o portal do não retorno, é o lugar de onde saiu da cidade de Uidá os barcos para as Américas despachados. Então, hoje, você vê lá em cima, tem a simbologia lá dos escravizados, acorrentados, e lá no meio, entre as 2 fileiras, tem um barco. Então, representa o embarque deles. Os homens, ao embarcarem aí, davam 7 voltas ao redor de uma árvore secular que havia nesse lugar, e as mulheres davam 5 voltas no sentido contrário. O que significava isso? Quem estava comprando, quem estava encomendando desses escravizados, queriam apenas corpos de trabalho, queriam negros, pessoas desmemorizadas, não queriam que eles trouxessem o seu culto, a sua cultura, só interessava corpos de trabalho. E aí foi construído depois esse memorial que simboliza isso, e é um memorial de muita visitação, porque é muito simbólico, né? Aqui à esquerda, em cima, é a cidade de Uidá, que é uma cidade histórica. E aqui embaixo, depois de vários anos, quando os africanos e os descendentes daqueles que chegaram ao Brasil e às Américas começaram a voltar, depois da escravidão, da abolição, começaram a voltar para a África, chamam os retornados ou os agudás. Então, muitos voltaram. E aí foi construído esse portal do retorno, tá? Também no mesmo espaço aí, junto com o portal do não retorno. E eu chegando lá, é a minha transitando, fazendo o reconhecimento, né, da cidade, dos lugares, e conversando já com os sacerdotes, explicando. À esquerda, aqui em cima, é o Brice. Esse é o Brice, que foi o meu grande guia, o meu guia de luxo, vamos dizer assim. À direita, embaixo, a primeira reunião que a gente teve com vários sacerdotes, aquele que está lá no centro, era como se fosse o Papa, o chefe de todos eles. Ali está o Brice, de novo, de camisa amarela, no centro. Essa é a árvore que tem aquelas representações dos escravizados embarcando. Aqui a Tessi Sodokpá de novo. E eu andando pela cidade antes de firmar realmente e marcar o trabalho que seria feito, que seriam os retratos. Fazendo reconhecimento, andando pelas 7 cidades que estavam no nosso roteiro.
E aqui, sim, já começando a conversar com eles, né? Nos momentos de folga, eu saía para a rua e começava a brincar com as crianças e tudo. E no Benin, a gente sai com máquina, mas eles não deixam a gente fotografar. Os adultos, principalmente, né? Talvez pela forma pejorativa que muitas matérias já foram feitas e voltavam lá, acaba sempre voltando, né? E mostravam uma parte nada agradável da situação da África e tudo, sempre acontece isso, né? Então, eles tinham uma aversão muito grande com fotografia. Então, eu nem andava com máquina nesses lugares, mas, assim, as crianças, a gente é atração para eles, né? Então, eles sempre saem atrás, mas se eu fotografasse alguma criança, se tivesse um adulto perto, eles me davam bronca na criança também, não deixavam fotografar. E eu respeitava isso. E aqui, ainda passeando, olhando alguns rituais, a cobra é um animal sagrado lá, se chama Dan, né? Como Vodun. E aí é um templo de Dan, que a gente entrava lá dentro, tem muitas serpentes, muitas cobras lá, cultuadas. E aqui umas placas em alguns terreiros que eu frequentei lá. Reparem lá na direita, Templo de Zomadono. Quem é Zomadono? É o chefe da Casa das Minas. Olha a semelhança e olha a origem. O mesmo Vodun, que era da família real lá, está no Maranhão também, no nome da Casa das Minas, que era Bentan de Zomadono. Aí começa a fechar o ciclo, né? Começa a fechar a certeza de que realmente saiu de lá e chegou aqui. Aqui a família que me acolheu lá, são sobrinhos do Brice, essa é a cunhada dele, são duas meninas gêmeas, e esse garotinho aqui na praia, de onde saíram os barcos também. E eu brincava também, ajudava a puxar rede, muito turista também nessa praia. Aquele lá em cima de sunguinha vermelha é o Brice. Eu fiquei 2 meses lá, né? Foi um tempo suficiente para uma quantidade boa de 20 retratos, 22 retratos lá. Eu voltei muito feliz, né? E aqui, rituais que eu encontrava pela rua, ao acaso. Mas, na hora que a gente encontrava um ritual desse, aí já era convidado para frequentar o outro, que ia ter 2 dias depois, não sei quantos dias depois. Então, rituais de culto a voduns, sempre a voduns. Aqui foi o primeiro lugar que eu cheguei, um calor muito grande, isso era feito ao ar livre, debaixo de algumas árvores. Eu senti uma emoção tão grande, quase passando mal, eu não sabia se era de estar muito feliz de estar ali, uma coisa que eu queria muito, ou se os voduns estavam querendo me pegar ali. Uma coisa que eu não sentia aqui no Maranhão. Mas eu me afastei, de repente, fui tomar uma água, passei lá uns 15 minutos e voltei restabelecido. Sempre os rituais dentro dos espaços. Sempre as crianças, né? Aí eu fotografava, quando eu estava só com elas, eu fotografava. É interessante que eu sempre que conseguia fotografar essas crianças, e sempre quando não tinha adulto por perto, né? E quando eu voltei para o Brasil, depois do trabalho concluído, todos os sacerdotes que foram fotografados receberam o livro, porque o Brice volta todo ano para lá nas férias dele, né, para visitar a família. E o Brice trouxe em mãos, entregou para todos os sacerdotes. E eu reproduzi as fotos das crianças, assim, umas 200 fotos em tamanho postal. E o Brice levou essas fotos também. E como essas crianças, na maioria, estavam ao redor da casa que a gente estava hospedado, a casa da família do Brice, o Brice conseguia identificar aquelas crianças através da mãe e entregava na mão delas. E elas olhavam as fotos
e diziam assim para ele: Brice, diz para aquele branco que agora ele pode voltar aqui e fotografar. No momento que elas pegaram as fotos dos filhos, dos parentes, das crianças ao redor, né? Então, era uma autorização, mas só depois que ela tiver uma confirmação recebendo essas imagens. Márcio, vou aproveitar que está nesse slide aí, e vou, porque você falou do Brice, falou da importância dele, e, claro, ele foi a que te abriu todas as portas, mas especificamente a capa e essa imagem, que tem uma semelhança completa assim, na vestimenta e tudo isso, né? Quem são essas pessoas? O que é a Bobô? Então, eu andava muito com o Brice. Eu chegando no Benin, eu fiquei hospedado na família dele. Eu pagava como se estivesse hospedado num hotel ou numa pousada. Aluguei o carro da irmã dele como se fosse um carro de locadora. Tudo pago, né? Graças a Deus, o prêmio que eu recebi era um prêmio bom que deu para pagar a passagem do Brice. Eu pagava diária para ele com o valor de CNPq. Ele é um pesquisador. E a gente andava muito de carro. A gente viajou todas essas casas, todas essas cidades, 7 cidades, sempre no carro, eu dirigindo. E em determinada cidade, em determinado momento, a gente cruzou com aquele jovem ali, e eu fiquei impressionado com aquilo. Aí o Brice disse: para, porque isso é importante. Esse rapaz, ele está há vários dias, mais de uma semana, vagando pela cidade, em transe. Ele passa esse tempo todo em transe, porque está num processo de iniciação. Chama Abobô, esse processo deles, né? E aí a gente parou, eles não falam com a gente, eles falam, inclusive, um dialeto que nem o pessoal da comunidade entende. Olha que coisa incrível. E aí o Brice me explicou que aquilo era importante, né? Aí eu parei, a gente, com muito jeito, conseguiu fotografar, ele estava sozinho aí, e depois eu encontro exatamente outro, que é a capa do livro. A vestimenta é a mesma, essa túnica vermelha, eu acho que pintado com raízes de árvores, né? Aquele colar branco, debaixo do colar tem uma tinta vermelha, talvez urucum, e a túnica, a saia varia, mas da saia para cima tudo é igual. As duas pulseiras do lado, o colar, inclusive ali dá para ver, tem uma arma enfiada na roupa, lá em cima. As duas são iguais. Então, eles ficam vários, encontrado vários na rua, nesse processo de iniciação. Que arma é essa? Olha, não deu para saber, mas deve ser tipo uma faca, um punhal, alguma coisa assim, né? A gente só vê o cabo dela ali. Mas a vestimenta é idêntica dos dois, todas as peças usadas idênticas, inclusive a tinta ao redor do pescoço. Só muda a estamparia da saia, né? E aí, a gente já tinha autorização de fotografar e fazer os retratos. E a intenção era exatamente essa: fotografar esses sacerdotes lá e depois comparar com os sacerdotes do Maranhão. Ver a semelhança entre os espaços ritualísticos, entre a roupa, os adereços, todo o que compunha esse cenário. Eu não mexia em nada, eu só pedia que eles usassem as roupas que eles achassem melhor, inclusive roupas ritualísticas. Mas aí, enquanto eu estava conversando com eles, e eu já sabia onde eles deveriam ficar, porque eu já ficava estudando a luz. Eu nunca uso luz artificial, meu trabalho todo é com luz natural. E era engraçado que, às vezes, eu chegava na casa que a gente tinha combinado, em determinada hora, todas as luzes estavam acesas, todas as portas e janelas estavam abertas, eu fechava tudo, fechava todas as luzes, todas as portas, e abria apenas uma fresta, ou numa janela, ou da porta. Vocês vão ver que, geralmente, a luz é semelhante em todos os retratos. Luz de vela também, muito, porque a luz compõe o cenário sempre, né? Claro. E aí vocês vão ver que existe retratos, inclusive, quando eu fiz a exposição, esse trabalho tem uma exposição aqui no Museu Afro-Brasil, e a intenção era exatamente confundir o espectador, quem fosse ver. Não tinha uma parede de africano e uma parede de brasileiro, não, era tudo misturado. Era interessante que até
no meio depois da abertura da exposição, veio um rapaz comentar, disse que, olha, estou gostando muito aqui, eu já vi aquela parte africana, e agora eu vou ver a parte brasileira. Eu digo, não, mas está tudo misturado. Ah, não, então eu vou começar a ver tudo de novo, né, porque existe uma semelhança muito grande. Principalmente no piso, olha o piso de terra batida, muito parecido com o que é lá. Aqui, onde é África, onde é Brasil? Aqui, está misturado ou não? Eu não vou responder, vocês vão dizer. O segredo é esse, né? Me parece só Benin. Depois eu vou dizer uma dica de saber a diferença. Uma coisa bem marcante do Benin são as estampas. Calma. São as estampas, os panos estampados. É, as roupas deles são sempre assim, essas roupas bem coloridas. Mas esse está de branco aqui em cima, ó. Aí é tudo Benin. Eu pulei um. E agora? Hein? É, pode ser uma dica, né? O boi do Maranhão. E agora? Essa já foi, né? Estou retornando, desculpa. Olha o menino de novo, é o capa do livro, exatamente aquele que apareceu ainda agora. Esse é mais novo, o outro é mais jovem, mas é a roupa, a mesma arma, o mesmo colar, as mesmas pulseiras, a mesma tinta no pescoço, muda apenas a estamparia da saia. E aí tinha a sorte de encontrar esse menino na rua, e olha o fundo da foto. Não, o fundo é um espetáculo. Parecia que eu tinha levado ele para um cenário já pronto, né? E acho que o fundo das fotos também, no geral, o fundo das fotos do Benin tem essa textura, essas paredes avermelhadas, né? Essa é uma, mas nas outras... É uma coisa rústica, né? Bem uma coisa mais rústica, rústica, né? fica mais claro. Luz de rua mesmo, luz Aí na rua, na hora que eu passei lá. na hora que deu. Tá incrível. Falta demais. A gente ganha muita foto, né, Érico? As fotos, às vezes, a gente faz, mas, às vezes, a gente ganha o lugar, ganha a hora. Eu passei de carro e o Brice disse, para! Quer dizer, a foto foi feita ali naquele minuto, em 4 minutos, 5 minutos. Márcio, só uma A coisa. gente nem podia conversar com ele, porque ele não falava com a gente. Não falava, né? Como a gente começou um pouquinho tarde, a gente precisa fazer a transição aqui. Então, depois, para a gente dar tempo ainda de abrir para umas perguntas. Então, se você puder fazer Não, fica à vontade. um encerramentinho aqui, assim, rápido, e né? tal, tua conversa. Tá bom, só acelerar. Mais um minutinho, 2. E daí eu sei que é espetacular, é bom demais. Depois também podem ver o livro, está aqui, né? O livro também para quem. Não, o trabalho é todo em cor. Trabalho em cor. Só para... Eu acho que é um impacto maior, né? A gente vê o negro em PB é muito mais bonito, né? Porque até aparece a foto dela colorida aí, né? A mesma foto? É, a mesma foto. E essa família? Olha a parede. Parente dela. Olha aí. A avó. A foto é colorida. No livro ela ainda está colorida, na exposição também. Eu apenas coloquei na capa da apresentação. Aqui também eu fiz um ensaio. Aqui mostrando já um pouco dos rituais, comparando o ritual de lá com o ritual daqui. As sacerdotisas, né? As mulheres aí. Olha essa semelhança aí. Cada um carregando um boneco lá e aqui. Quase na mesma posição. Impressionante.
olha determinados momentos, por exemplo, essas duas fotos da esquerda, em cima e embaixo, elas estão na mesma posição, como se fosse o mesmo ritmo, a mesma dança, o mesmo batuque. Tudo. E aqui, onde está a África, onde está Maranhão? A da esquerda é no Maranhão. Inclusive, é um painel grande que tem na Casa das Minas, é uma foto sem identificação do autor, e esses tambores são africanos. Essa foto é muito antiga, né? Os tambores que estão lá até hoje. Aí o produto final, que é o livro. A foto da direita lá no Museu Afro Brasil, a exposição que foi montada lá pelo Emanuel Araújo como curador. Aqui o Emanuel na foto da direita, aí embaixo. Tinha representantes do Benin, do consulado. Bastante. Aqui um glossário dizendo, né, o assentamento, na Guatimê, as pessoas, algumas palavras que às vezes a gente não sabe o que é, né? 2010. Foi. Vamos tentar deixar daí só as perguntas para depois. Aqui o agradecimento a essas pessoas que foram importantes, né? E aí, só para terminar, eu vou ler aqui uma passagem muito interessante. Que está na contracapa aqui do livro do Ferretti. É bom. Entre os momentos mais comoventes que tive a oportunidade de presenciar na República do Benin, ex-Daomé, em 1993, gostaria de citar os que assisti em Uidá, durante as celebrações realizadas neste lugar, para comemorar as antigas relações estabelecidas entre a África e o Novo Mundo na época do tráfico de escravos. Entre participantes dessa manifestação figurava Sérgio Ferretti, autor do livro, Mundicarmo Ferretti, a esposa do Ferretti, também antropóloga, e acompanhados de Dona Celeste, da Casa das Minas. Dona Celeste era uma das vodunces da Casa das Minas, de São Luís do Maranhão. Durante nossa visita ao monumento elevado, aquele portal que eu mostrei ainda agora, eles foram lá. No percurso de caminho que liga a cidade à praia de embarque dos infortunados escravos, Dona Celeste teve a inspiração de cantar certos hinos africanos conhecidos na Casa das Minas de São Luís. Ela começou a cantar um cortejo para receber eles lá, indo do centro do povoado até a praia, né? Ela começou a cantar em Fon, que ela aprendeu no Maranhão. Um milagre aconteceu, pois a gente de Uidá conhecia essas cantigas e juntou-se em coro a ela, com acompanhamento de palmas e bailados. Era o reencontro, após 2 séculos, dos irmãos e irmãs que foram separados. Essa manifestação só foi possível graças aos minuciosos e sábios estudos de Sérgio Ferretti. Quem assina esse depoimento aqui? Pierre Verger. Então, Pierre Verger disse que um dos momentos mais importantes, mais emocionantes da vida dele foi presenciar isso, Dona Celeste cantando um hino, uma doutrina que era cantada há muitos anos na Casa das Minas, e o povo de Uidá reconheceu a mesma doutrina 2 séculos depois. Então, isso aqui especial. Realmente é impressionante, né? Impressionante. Eu vou agora fazer mudar a página, por favor. Palmas para o Márcio, que eu preciso fazer esse papel. E, bom, a gente está, então, fantástico, né, o trabalho. Esse trabalho do Érico agora é de uma importância também, né? Os 2 trabalhos de muita importância, né? O Márcio nessa questão de uma preservação e resgate da cultura, assim,
E do Érico sobre, na verdade, algo que a gente é o mais importante do momento na humanidade, assim, né? A água, né? Uma crise hídrica, né, Nilo? A gente meio que combinou, ele vai também de focar bastante o livro e o projeto do livro. O Érico quer falar um pouco sobre isso, sobre o processo também, né? Boa De noite todo. a todos aí, primeiramente. E obrigado, Nilo. Nilo, eu estruturei essa apresentação da seguinte forma. Eu trouxe 50 fotografias, eu vou reagir um pouquinho a elas. Ótimo. E aí, se você quiser me fazer alguma pergunta, alguma coisa que seja mais cara tecnicamente, assim, Não, depois a gente abre para pergunta para todos também. Eu acho que o que é legal, parabéns pela apresentação, Márcio, parabéns pela apresentação, muito legal. E O Hélio é um parceiro, um grande ídolo meu. não, você que é meu ídolo, como é que a gente faz? Que está participando uma mesa do lado dele, para mim é um prazer. Não, cara, por favor, a honra é minha. E assim, eu adoro a cor da fotografia dele é impressionante. Eu sempre fiz trabalhos coloridos, né? E pela primeira vez na minha vida eu me aventurei num PBzão, assim. Eu acho que esse trabalho foi um mergulho profundo pelo Brasil, foi um presente que eu realmente me dei, do ponto de vista do fotógrafo, um presente que eu me dei a mim mesmo, assim, de poder ir para lugares. Eu falei, poxa, é uma oportunidade. Os meus trabalhos, para quem conhece, hoje de tarde eu fiz uma apresentação longa aí também, mostrando toda a minha trajetória, sempre coloridos, sempre em busca de temas globais, universais. Eu nunca tinha me aventurado no PB, como eu falei. Eu nunca tinha fotografado tão profundamente o Brasil como eu gostaria de fotografar. E eu vinha numa sequência de fotografar crise hídrica e problemas ligados a saneamento básico em vários lugares do planeta, sempre com uma cor muito evidente. É um trabalho anterior que eu não me propus a trazer hoje aqui para a gente ver. O que vale a pena mencionar? Pela primeira vez na minha vida, geralmente esses projetos autorais, eles partem de incomodações e investigações e reflexões muito íntimas nossas que acabam resultando num projeto desse, como o Márcio trouxe um livro também. Esse meu trabalho resultou num livro. Só que assim, eu sou muito atento aos caminhos que a fotografia acaba me levando, me trazendo. E nesse caso especificamente, como eu tinha acabado de terminar durante a pandemia um projeto gigante, eu lancei um livro de 300 e tantas páginas, extremamente denso, extremamente que me custou muito tempo de pesquisa. E eu achava que o meu livro, que se chama Água, anterior, que eu tinha feito, tinha sido o meu trabalho mais completo, no sentido, os arcos fechados, as histórias peguei o nome de todas as pessoas, né, para falar de crise hídrica na Índia, na Palestina, na Bolívia, em diversos lugares do mundo. E eu queria falar de problemas hídricos no Brasil também. E nesse meu livro anterior, eu fiz um en passant pelo Brasil. Eu fiz fiquei um mês só fotografando e inseri ali no meu livro anterior, meia dúzia de fotografias coloridas, né? E eu achei o pensamento que era muito claro para mim, que a minha história com a água havia terminado. Eu falei, acabou, é isso, está feito, né? Chega. E eu achava que não tinha mais nada para acrescentar. E, assim, enganado eu estava, porque ainda hoje eu estou trabalhando esse tema fortemente. Logo depois da pandemia, por volta de 2021, 2022, eu preciso reconhecer, porque encorajado pela minha editora, Mônica Schalka, que é a maior parceira de trabalho que eu já tive na minha vida. A Mônica, que é da Vento Leste, ela me provocou. Ela literalmente falou assim, Érico, cara, e o Brasil? Faça direito, faça profundamente, vai a fundo, conheça o país e vai atrás das histórias, né? E eu falei, poxa, mas... Aí eu lembro de, naquela ocasião, ter pensado assim, eu não sei se você concorda com isso ou não, Márcio, como é difícil fotografar o Brasil, ainda mais em cor.
quando eu pensei em fotografar o Brasil colorido, cara, eu lembro de ter tido assim pavor. Eu fiquei apavorado. Eu falei, pô, não vou saber por onde começar. É complexo. O Brasil, ele tem muitas camadas. Eu tenho opiniões, eu tenho conceitos e preconceitos antigos que eu preciso desconstruir para chegar onde eu preciso chegar, né? E aí isso foi me provocando de uma maneira que o fato é que nós construímos um projeto do zero, que a editora Vento Leste sugeriu o nome de Água Brasil. Eu não sei se eu concordava totalmente com esse nome. Seria uma espécie de continuação do meu projeto anterior. Para falar em termos práticos, nós escrevemos esse projeto numa lei de incentivo. Foi durante o governo federal anterior, demorou 3 anos, cheio de idas e vindas para esse projeto ser aprovado. Depois que foi aprovado, a gente ainda tinha uma outra etapa muito dolorosa, que era conseguir patrocínio. Cara, literalmente, eu peguei o meu livro anterior no colo, fui batendo de porta em porta e consegui o patrocínio. Consegui parcialmente. A gente tinha um valor lá aprovado, eu consegui captar, vamos dizer assim, 400, 500 mil reais, a quem possa interessar, saber dimensões reais de como esses projetos funcionam, né? E eu falei, beleza, nós temos a verba lá na conta do Banco do Brasil, que a editora abriu para o projeto, vamos fazer. E eu saí, eu fiz assim, na verdade, eu realizei um sonho antigo. Eu lembro de, num determinado momento, eu peguei um mapa do Brasil e fiz uma estrela, literalmente, assim. Eu falei, cara, eu vou começar por aqui, depois eu vou para cá na semana seguinte, depois eu vou vir para o... Eu fui cruzando regiões onde, historicamente, eu já tinha feito pesquisas prévias, né? Mas eu tive uma... Por que eu estou começando a mostrar por essas fotos? Eu tive uma informação de um colega meu chamado Rubens, do Trata Brasil, hoje ele está no Pacto da ONU, né? O Rubens, ele falou assim, Érico, presta atenção, cara, em alguns assentamentos no Rio Grande do Sul, bem na fronteira com o Uruguai. Esses assentamentos são situações ali onde tem um povo dos Pampas extremamente guerreiro e que luta com uma seca recorrente. Ali é um clima de deserto e tudo mais, e pode render umas boas fotos. Eu lembro de ter começado por esse extremo sul, eu pisei até no Uruguai, aí ainda me lembrei, falei, não é água Uruguai, é água Brasil, né? Daí eu voltei, eu me aproximei. Então, essas primeiras fotos que eu mostrei ali são fotos da primeira semana de trabalho no extremo sul do Brasil. Eu queria romper um pouquinho com o óbvio dessa visão de que falta de água no Brasil é no Nordeste. O Brasil é um caso... Existe uma miopia constante entre nós, brasileiros, e é um caso bastante emblemático e até um tanto... assim, há um contrassenso, é uma grande antítese a gente imaginar que haja problemas de água no Brasil. Claro, todo lugar... falando de uma maneira relativa, tem os seus problemas específicos de água. Todo lugar. O único lugar que não deveria ter problemas de água no planeta é o Brasil. O Brasil é o país com maior abundância de água limpa do planeta. 20% da água limpa disponível do planeta Terra está no Brasil. O maior aquífero do planeta está no Brasil. Então, em teoria, água, em diversos contextos onde eu trazia esse tema, o pessoal falava, não, água que tipo de problema a gente pode ter, né? Diversos, secas, enchentes, né? A má gestão da água. Na segunda semana de trabalho, eu fui para Bailique, que fica bem no delta, no Amapá, bem no delta, onde a Amazônia chega no oceano e as águas ali estão mais salinizadas do que o normal, possivelmente por alguma ação antrópica ali, de uma presença de algumas empresas. Existe uma erosão constante nessa cidade. E em Bailique eu encontrei esse cenário de pessoas tendo que entrar com barquinhos em igapós para recolher sua água para poder beber. Então, outro mito que eu desconstruí, que eu realmente eu não tinha uma clareza de compreensão sobre isso, é que o fato da gente ter o maior rio e a maior bacia do planeta com água disponível, e mesmo assim a Amazônia
é uma região de água imprópria para consumo, né? Existe um problema até de consumo não apropriado de água, que as pessoas não falam, entre os povos originários, populações indígenas mesmo. Esse ano, eu fui 2 vezes para visitar populações indígenas isoladas. Pô, e a quantidade de problemas ligados à água que eu vi, de verminoses e de doenças que vêm através da água, a água que se bebe exatamente no mesmo lugar onde se faz. Sem mencionar isso, né? A região que eu fui tinha bastante garimpo também. Mas o que eu quero dizer é que, nesse contexto todo, por uma razão dos eventos, eu não vou chamar isso de sorte, que seria uma infâmia falar de sorte. Esse biênio que eu fotografei, 23, 24, foi o biênio de maiores temperaturas da história. Foi o biênio em que o Brasil teve a maior enchente da sua história, no Rio Grande do Sul, que teve a maior seca da Amazônia, e eu estava em todos. Eu incluí episódios factuais nesse projeto para dar uma espécie de contexto histórico atual dessa história que eu estava me propondo a contar. Érico, quando você vai para cada uma dessas regiões, como o Márcio teve lá o Brice, né, que abriu as portas para ele, você também busca ter essa pessoa, um guia, porque você vai para um lugar, de repente, tudo bem, você vai lá atrás, vou para a Amazônia, e aí? Né, para onde você vai exatamente? Né? Sim, pela natureza do meu trabalho, eu tenho para mim que eu trabalho solitariamente, eu trabalho sozinho. Não porque eu acho que deva ser assim, ou porque eu goste, mas é que eu acho que a gente respeitar o tempo da história, respeitar o tempo da sua fotografia e o seu tempo interior é a condição necessária para você atingir as histórias que você busca. Mas, em alguns contextos, para esse livro, eu conhecia determinada pessoa, porque eu conheço muita gente em todos os estados que conhecem profundamente o Brasil. Eu tenho uma rede de relacionamento profunda que é um legado do meu próprio trabalho. Claro. E então, às vezes, eu ia, por exemplo, eu estava no Amapá, eu conhecia uma moça lá no Amapá que poderia me ajudar para chegar em locais que eu falei, poxa, como eu não dispunha exatamente de muito tempo, tá, para fazer, eu ia para um local desse para ficar, às vezes, 10 dias, 8 dias, eu não podia ficar mais, que eu já tinha me proposto a me deslocar para outros lugares. Então, eu pensava assim, eu preciso estar na cara do gol. Eu preciso estar na cara do gol. E se isso vai me tomar 15 dias, eu preciso que alguém seja um facilitador para me ajudar a fazer o trabalho em menos tempo, né? Então, sim, Nilo, nesse trabalho eu contei com umas 4 pessoas que foram facilitadoras, assim, que os nomes deles entraram nos créditos do projeto, que legal. Como, vamos chamar assim, de produtores locais, né? Ótimo. Calhou também, eu sou muito acionado pela natureza aí do meu trabalho, por organismos, assim, agências como Unicef, ActionAid, que me chamam para fazer algumas documentações. É isso? Que me chamam para fazer algumas documentações fotográficas de alguns lugares. Então, calhou ao longo dessa produção da Unicef, do Unicef e da ActionAid me pedir para eu ir para o Ceará, para o Rio Grande do Norte. Então, eu aproveitei também essas minhas idas para otimizar tempo e recurso para fazer essas fotos. E o fato é que eu precisaria, para documentar isso do jeito que eu gostaria de verdade, de uns... jogando reflexões aqui, tá? Isso não é tão matemático assim, não é tão cartesiano, mas eu acho que, pela minha experiência, eu acho que eu precisaria de uns 5 ou 6 anos para falar. Eu fiz uma documentação profunda de questões hídricas caras ao Brasil, só que pelo fato de ter essa dinâmica de logística, que basicamente era me deslocar de avião à capital daquele determinado estado, chegava no aeroporto, eu alugava um carro, e eu fiz muita coisa de carro. Eu devo ter andado, nesses 2 anos aí, uns 6, 8 mil quilômetros dirigindo nessa estrela que eu desenhei no mapa brasileiro. Então,
Isso foi o que eu me propus. Em 2 anos, não contínuo. 2 anos eu ia, ficava 10 dias, voltava, ia, ficava 15 dias e voltava, ia, ficava 8 dias e voltava. Quantas viagens? Eu devo ter feito umas 15 viagens, talvez um pouco mais, um pouco menos. E aí, no momento que eu vi que eu tinha umas 100 e poucas fotografias que eu entendia que eram fotografias que contavam esse mosaico desse problema hídrico, eu comecei a me sentir confortável em falar, eu acho que até o final do ano nós temos o livro e tudo mais. Para quem conhece o meu trabalho, eu sempre escrevo muito, sabe? Eu faço anotações, eu adoro escrever. Eu acho que eu curto mais escrever do que fotografar. Eu acho que eu anoto demais, eu tenho muitas referências literárias que eu procuro trazer para o meu texto. Outro dia, a minha companheira estava me perguntando, ela falou, Érico, o que te dá muita alegria assim, na tua rotina, no teu dia a dia, né? Aí eu falei, cara, é abrir o bloco de notas ali e sentar a mão, escrever mesmo, sabe? E nesse livro, eu fiquei 2 meses debruçado num texto, que eu tenho ele aqui, acho que depois quem tem o livro pode ler, um texto que ficou muito legal, que pontua muito bem essa minha busca, que eu intitulei de A Saga dos que Resistem. Esse foi o tom, né, desse protagonismo que eu queria dar para brasileiros que vivem um perrengue diário atrás do outro. Acho que depois eu posso até fazer uma leitura rápida aqui, como o Márcio fez também, para essa conclusão. Mas por que eu estou falando isso? Eu não sabia como eu ia distribuir esse texto no livro, como que isso ia ser colocado, se era no início, se era no final. Eu tinha essas dúvidas de como montar categoricamente um documentário, né? E aí, uma outra colega, a Heloísa, uma colega da editora, Vasconcelos, a Heloísa simplesmente chegou e falou assim, Érico, grava as vozes das pessoas e vamos pôr a voz dos brasileiros. Cara, na hora que ela falou isso, cara, me deu um choque, assim, eu falei, meu Deus, era o tempero final que eu precisava. Eu, em vez de usar a minha voz para contar uma história alheia, eu quero dar a voz para os brasileiros. Eu quero dar a voz literalmente. Então, os textos são recortes de depoimentos, né? Cara, que estão ali na exposição também. Na verdade, o meu instrumento de trabalho era o celular, eu ia no gravador do iPhone, a pessoa começava a falar, eu falava, você se incomoda de eu começar a gravar alguma coisa? Eu ligava o iPhone e, gente, vieram frases assim. Você quer abrir uma aleatoriamente e ler aí, Nilo? Vai em frente. Pode abrir uma aí. Tem uma aí no livro. Vamos lá, pega a que vier. Abriu uma que não tem. Que não são minhas palavras. Vamos lá. Então, vamos lá. A luzinha aqui só. Sobrevivi. Criei minha família. Meus 10 filhos. Filho. Só não dei bastante estudo a eles porque a condição é pouca. Mas 2 são professoras. Não tem ninguém vagabundo. Eu me considero vitorioso. Sou analfabeto. Não sei ler nem escrever. Assino meu nome na marra. Dediquei o que tinha que dedicar. E é uma foto maravilhosa de 2 mãos aqui, ó. Cara, a Mônica, a editora, ela falou assim, cara, ler meia dúzia de frases desse livro vale mais do que um simpósio sobre água, né, cara? É verdade. Não é? Não, eu entrei na exposição hoje ali, né, para ver, e aí que eu fui também, não tinha visto o livro ainda, né? Fui compreendendo as frases, perfeito. Então, assim, dar voz para as frases dessas pessoas foi uma... aliás, o autor desse aspas de Graciliano Ramos aí é este senhor. Ele é o que deu o que tinha que dar, que se considera um vitorioso, né? Eu nunca havia me aproximado tanto dos meus pares, dos meus iguais, dos meus conterrâneos brasileiros, né, cara? Na verdade, eu escrevi, eu queria que fosse uma obra latina, brasileira, crua, dura, monocromática, preto e branco. A gente imprimiu esse livro
sem nenhum tipo de tinta colorida, como se usualmente A impressão fazem. é espetacular. A impressão do é livro. com tintas cinzas, né? E era isso exatamente o que eu queria. Agora, se vocês me perguntarem se eu que tenho um trabalho gigante alicerçado na cor, se eu curti fazer PB, pô, cara, eu simplesmente amei. Eu acho que esse deve ter sido, eu não sei se esse é o meu melhor livro, eu não gosto de rankings, nenhum tipo de comparação, mas eu posso afirmar que talvez esse tenha sido o livro que me deu mais prazer, assim, sair, bater perna para fazer, Que sabe? bacana. Só estou tendo um pouquinho de dificuldade na passagem das fotos aqui. Para onde? Para o computador? Será que acabou? Vamos lá. Eu não consigo ver esse livro em cor, realmente. Não. Você não consegue ver esse livro em cor? Eu acho que foi na essência mesmo, né? Preto e branco. Tá aqui, eu estou passando. Eu amei fazer PB, me deu uma alegria muito grande, eu me considerava fazendo alguma coisa. É claro que o PB, a gente bebe em fontes assim, né, eu não estou fazendo nada novo do ponto de vista da fotografia, mas o que era novo para mim, cara, era tentar, de fato, me entregar com toda a minha nudez assim, em campo. E isso eu fiz, eu digo para mim que eu fiz. Claro. Eu não preciso, eu sei que eu fiz isso, sabe? Eu só terminava bem um dia de trabalho quando eu estava assim coberto de poeira, quando eu estava comovido com as histórias que eu ouvia. Isso aí é nas cheias da Amazônia. Então, assim, foi a primeira vez na minha vida que eu tinha um prazo a cumprir com um projeto. Era um projeto o primeiro título de projeto da minha vida que não saiu de mim. Era um projeto que eu fui provocado. Eu não tinha captado todo o valor ainda. Nós tínhamos alguns prazos até para cumprir com a própria lei de incentivo, com o patrocinador. E eu estava assim, eu falei, o meu compromisso é tentar. Eu fui o responsável executivo desse projeto. Eu fiz toda essa pesquisa, eu fui para campo, eu não tive um não da editora, de ninguém. Assim. Eu falava, eu quero ir para a Amazônia amanhã, a gente comprava as passagens e ia. Mas vai precisar pagar um produtor local lá, a gente entrava na conta e pagava. Então, também, o êxito de um trabalho que eu deveria ter feito em 7 anos, eu fiz em 2, é também dessas facilidades que a lei de incentivo à cultura e que ter grana, né, cara? Porque na minha vida inteira, o perrengão que eu passei foi tentar fazer projetos sem grana. Eu falo isso abertamente porque deve ser a realidade de muitos de nós aqui, claro. De falar, vou por minha própria conta, ou eu tenho 10 mil reais para fazer um projeto inteiro. Esse aí, algumas poucas vezes na vida, eu tive as condições ideais de trabalho. E eu falei, eu consigo fazer, mas a gente tem que respeitar as condições. O mais difícil foi conseguir esse patrocínio, o patrocínio rolou. Eu fiquei feliz com as coisas, com os PBs que eu vinha trazendo. Eu fui colocando em prática todos os aprendizados conceituais e técnicos dos meus projetos anteriores. E é isso, o livro é um tiro, é um grito, cara, é um manifesto assim, de circunstâncias terríveis que a gente vive nesse país, que é o país mais desigual da galáxia, esse país que a gente vive, né, cara, com esses terríveis abismos sociais. E eu queria mostrar isso. Eu fui bastante crítico, eu fui bastante chato, bastante crítico em falar, afirmar certas coisas, sem politicagem, sem ideologia, simplesmente tentando me colocar no lugar das pessoas. Ao mesmo tempo também, eu acho que a gente nem tem tempo para entrar nessa seara. Eu falei muito disso hoje no workshop que eu fiz, essa coisa da gente se colocar no lugar da pessoa. Eu chegava ali numa condição bastante privilegiada, tinha lá o meu carro alugado, a minha câmera, depois eu dormia num hotelzinho ali. Uma garrafinha de água no carro. A garrafinha de água no carro. Então, assim, acho que deu para fazer. Eu considero que esse é um projeto de êxito, que me ensinou bastante coisas, assim.
E dele, por exemplo, agora eu vou fazer uma exposição no MIS, no final desse mês, e todos convidadíssimos aí, onde eu vou pela primeira vez fazer um mix das fotos do livro anterior com esse. Eu vou colocar tudo junto, colorido, e fotos inéditas também, que não haviam entrado. Então, eu falei que a minha história com a água já tinha acabado. Ano que vem eu vou fazer um documentário, um filme. Estava começando, né, a história, na verdade. Então, assim, quando eu olho para trás, cara, eu estou nesse assunto desde 2018, são 7 anos aí, que eu esperava fazer em pouco tempo. É um pedaço longo da nossa vida, que teve uma pandemia aí no meio. Ano que vem vai sair um filme, um doc, aí, vou tentar mostrar nos streamings e tudo. E eu acho, Nilão, eu acho que eu só vou ler um trechinho final, daí eu encerro a apresentação. Pode ser? Perfeito. Você me empresta o livro? Claro. Bom, você leu, eu vou ler também. É? Eu vou pegar um trecho daquele meu texto lá de abertura que eu falei, da saga dos que resistem. E quando eu falo assim, que eu gosto de escrever, o que é um texto ligado à fotografia para mim? É quando a gente consegue descrever em palavras uma grande saga que você viveu, né? E eu vou ler aqui, um texto que não é muito longo, para contar um pouco como que eu encerro essa saga pelo Brasil. Eu falo assim: eu fechei um ciclo gigantesco depois de percorrer todo o Brasil. Foi um caminhar engrandecedor pelo meu país, mantendo em mente os novos tempos climáticos. Foram dias de andarilho, procurando entender sobre a nossa água e o nosso povo. Agora, algo está claro como nunca. Ainda somos uma nação extremamente contrastada, apartada. Esse livro vem restaurar o protagonismo aos que achavam que eram invisíveis. Presto aqui uma reverência aos brasileiros que ainda lutam ou lutaram pela água, sobreviventes, cuja resiliência está na recusa de desistir. Isso é uma coisa, eu percebi muito isso no brasileiro, essa coisa de recusar em desistir. Eis o milagre da rotina, o acordar antes do sol para uma nova chance, o sacrifício não visto da repetição, a solidez das convicções e a incerteza das recompensas. O purgo de brasileiros que ultrapassam o obstáculo de cada vez. Esse é um retrato de um Brasil onde a crise hídrica ampliou desigualdades em um momento histórico em que o clima nunca esteve tão imprevisível. Aí o texto vai aqui, mas eu acho que é mais isso aí. Aí a gente fecha. Obrigado.